Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o reino protista. E hoje nós vamos falar sobre as algas. A parte da biologia que estuda as algas é ficologia. Como características gerais, nós temos essas aqui, que as algas elas podem ser uni- ou pluricelulares, sendo que as algas unicelulares, elas formam o fitoplâncton, são algas microscópicas e elas estão na base da cadeia alimentar aquática. São todas autotróficas, diferente dos protozoários do reino protista, por isso elas estão num grupo separados, e possuem organização nuclear. Elas habitam tanto água doce como salgada, ou mesmo num ambiente terrestre, desde que esse ambiente seja úmido. Todas as algas, elas possuem vida livre, não existem algas parasitas que causam doenças. Elas se reproduzem tanto de forma assexuada quanto sexuada. Na reprodução assexuada, nós temos a divisão simples, ou bipartição, ou divisão binária, ou cisparidade, que é a mesma que a gente já conhece, onde uma célula ela acaba por duplicar o seu núcleo, posteriormente ela separa em duas e nós temos células idênticas à mãe, que é original. Então, toda vez que a gente fala em reprodução assexuada, você pensa logo, formação de células iguais à mãe. Ela pode ser por zoosporia, onde uma célula do talo ela se reproduz por fissão múltipla, formando vários núcleos. Cada núcleozinho desse é chamado de zoósporo, é como se fosse um esporo, e esse esporo ele se destaca do talo, cresce separado e isolado da mãe, mas geneticamente falando são idênticos. Então, se é reprodução assexuada, mesmo que seja uma zoosporia, forma-se clones. Numa fragmentação, um fragmento do talo pode se destacar da mãe e pode crescer isolado, mas são células também com o mesmo DNA, com a mesma informação genética. Sempre numa reprodução assexuada, você já sabe, formação de clones. Já na reprodução sexuada, nós temos aqui a alternância de geração. O que seria essa alternância de geração? Seria uma fase assexuada e uma fase sexuada no mesmo ciclo. Começando por esse ser. Esse ser, ele é diploide. Ele tem um número cromossômico total. O nome dele é esporófito. O esporófito, ele produz esporos, tá? Enquanto que na outra, ó, ele é o gametófito e o gametófito produz gameto. O nome já diz. Esporófito produz esporos, gametófito produz gametos. O esporófito ele é diploide, o gametófito ele é haploide. Então você já tem aí seres que formam uma alternância entre fase diploide e fase haploide. Quando eu tenho N, só N, aí nós chamamos o que? Haploide, um ser haploide. 2N, um ser diploide. Aqui o esporófito, como ele vai produzir esporos, esses esporos, né, que tem um número reduzido de cromossomos, saiu de 2N para N. Qual foi o tipo de divisão celular que aconteceu? A meiose. Na meiose, o número de cromossomos é reduzido à metade. Se aqui eu estou falando em 24 cromossomos, então nos esporos eu estou me referindo a cada um com 12, ok? A metade do número de cromossomos. Esses esporos, vocês estão observando que ele possui estruturas locomotoras que vão auxiliar no nado, onde eles se fixam ali, eles vão crescer, formando talos de quem? De gametófitos. Então, vai ter o gametófito masculino, vai ter o gametófito feminino. Qual a função do gametófito?
produzir gametas. Então, esses gametas que têm a mesma carga cromossomial do anterior, ou seja, é haploide, ele vai se fundir, digamos que seja 12 cromossomos. Ocorreu uma fusão, então restituiu o número daquela espécie, o número diploide, que foi de 24 cromossomos. Ocorreu agora a formação de um ovo ou zigoto, ele é diploide, e esse ovo zigoto agora vai crescer, vai se multiplicar por mitose no novo talo, né? No novo esporófito, e vai fechar o ciclo aí. Então, quando se fala em alternância de geração, está se alternando a fase diploide e a fase haploide, se alterna também a fase de reprodução assexuada e a fase de reprodução sexuada num único ciclo de vida. Ainda há pouco eu falei desse termo de talo. O que seria o talo? Essas algas, elas anteriormente estavam no reino Plantae, né, no reino Metaphyta. Por que que elas estão agora no reino Protista? Justamente porque são seres avasculares, não possuem tecidos complexos, tecidos condutores de seiva propriamente dito. São seres mais primitivos, tá? Não possuindo órgãos vegetativos. Eu não posso dizer que ela tem raiz, elas não têm caule, elas não têm folhas, correto? Todas as algas, é claro, fazem fotossíntese e têm como estrutura da sua parede a celulose. E o pigmento fotossintetizante abundante de todas as algas seria a celulose. Na celulose conferiria para ela uma cor verde, só que a gente vai ver que existem algas que não são só verde, existem outras cores. Então, além da celulose, ela vai ter outros pigmentos fotossintetizantes. A primeira classificação das algas do reino protista são as euglenófitas. As euglenófitas são seres unicelulares, então só tem uma única célula, e aqui tem a morfologia da principal representante, que é a euglena. Ela possui 2 flagelos, sendo que só um se sobressai, o outro ele é rudimentar, ele é menorzinho. E vacúolos contráteis, então são seres que habitam água doce, e pelo fato de viverem nessa água, eles possuem um problema osmótico. Então, tem maior concentração de substâncias dentro do citoplasma em relação à água, e por osmose a água acaba por entrar por todos os lados. Para resolver esse problema osmótico, existem os vacúolos pulsáteis ou vacúolos contráteis, que eliminam o excesso de água de tempos em tempos, tá? São algas que são as únicas que não possuem parede de celular, né, parede celulósica, e elas possuem uma espécie de ocelo, né, o estigma, como se fosse um olho fotossensível que percebe a luz e auxilia a euglena aí para se deslocar, para nadar no sentido da luz, já que é um ser que faz fotossíntese, então ela depende da luz do sol. Muito curiosa porque se tem luz, ela faz a fotossíntese produzindo o alimento, mas na ausência da luz, ela passa a ser como se fosse um protozoário, né? Heterotrófica, e realiza a fagocitose. Vem uma partícula sólida, na ausência da luz, ela precisa produzir ou retirar do ambiente o ATP, que é a fonte de energia. Então, ela vai agora fazer uma espécie aqui de movimento fagocitário por pseudópodes, né? A reprodução das euglenas ocorre por divisão binária. É uma reprodução assexuada. A próxima classificação são as diatomáceas, ou crisófitas, ou bacilariófitas. Esse termo bacilariófita porque ela lembra um bacilo, né? Ela tem esse formato meio de bastão. São algas douradas, além da clorofila, ela possui fucoxantina e carotenos, que dá essa tonalidade dourada.
São seres unicelulares, então ela forma o fitoplâncton, ela está na base da cadeia alimentar, preferindo habitar nas águas geladas. Essas algas, elas podem ser encontradas em todas as cores e formatos e elas lembram uma caixinha contendo duas válvulas, né? Uma que encaixa na outra, ou frústulas, como se fossem aí carapaças de sílica. Quando essas algas morrem, elas se depositam no fundo, formando uma terra de diatomito. Essa terra, ela é um abrasivo utilizada em lixas, por exemplo, em polidores, também na pasta de dente, para a produção de tijolos, entre outros. A próxima são os dinoflagelados ou pirrófitas, onde esse termo dino vem de peão e pirro vem de flamejante. Por isso o termo algas de fogo, porque além da clorofila, elas possuem também esse pigmento fotossintetizante, que é a xantofila. Elas são seres unicelulares, então também formam o fitoplâncton, estão na base da cadeia alimentar aquática, só que ela possui dois flagelos na região central. E esses flagelos, ao se baterem, dá esse movimento mesmo de peão, né? Por isso o termo dino, um movimento de rodopio, giratório. Elas são preferencialmente marinhas, sim, autotróficas, se tiver a luz, se não tiver a luz, elas são heterotróficas, elas buscam o alimento na natureza, fazendo aí a fagocitose, tá? São responsáveis pelo fenômeno da bioluminescência e da maré vermelha. Aí nós temos o fenômeno da bioluminescência, onde você percebe a presença dessas algas à noite, elas emitem uma luz, e o fenômeno da maré vermelha, que na água do mar, dependendo aí da concentração de sal ou aumento da temperatura da água, ou então quando ocorre despejo de esgoto, por exemplo, ocorre uma multiplicação exagerada. Elas, como possuem esse pigmento, a xantofila, ela deixa a água nessa tonalidade vermelha, o que é ruim, pois acaba por envenenar os seres aquáticos. Alguém que consumir esse alimento envenenado pode sofrer desde uma diarreia até problemas respiratórios e cardíacos e levar inclusive à morte. O principal representante dos dinoflagelados é esse ser arredondado aí, o Cerantium. A próxima são as clorofícias, cujo único pigmento fotossintetizante é a clorofila, por isso algas verdes, onde elas podem ser unicelulares, fazendo parte do fitoplâncton, ou pluricelulares, como essa do exemplo aí, a uva lactuca, também conhecida como alface do mar. Elas podem habitar tanto em águas doces como salgadas, ou mesmo num solo, desde que contenha umidade, e já foi encontrado também na neve, em rochas úmidas, onde elas vão formar associações mutualísticas com fungo. A associação de clorofícios mais fungo gera o líquen, uma associação simbiótica. Próxima, as feofícias. São algas pardas ou amarronzadas, porque além da clorofila, possui carotenoides e axantina. São exclusivamente pluricelulares e marinhas. Elas possuem essas estruturas que lembram bolhas que auxiliam na flutuabilidade. Também produzem uma espécie de espessante, né? As alginas, que são utilizadas para espessar sorvete, né? Para aumentar a cremosidade de sorvetes, de cremes cosméticos, de pudins, de pasta dental. Inclusive são utilizadas em cápsulas de medicamento. A mais conhecida é a do gênero Sargassum, que pode chegar a 60 metros o comprimento do talo.
elas são responsáveis pelo cemitério de navio. É essa aqui que eu estou apontando. Por que cemitério de navios? Como são algas bem compridas, elas formam um tapete na superfície do mar. Então, quando um navio ou outra embarcação movida a hélice passa, ela enrosca nas hélices, paralisando, deixando ali horas até dias o navio parado no mar. Também são utilizadas como adubo. E, para encerrar, as rodofícias, que são algas vermelhas, além da clorofila, possuem como pigmento a ficoeritrina e a ficocianina, são pluricelulares, marinhas e em menor número encontrado também em água doce. O talo delas é ramificado e pétreo, isso graças ao carbonato de cálcio encontrado no mar, o que ajuda a criar um ambiente marinho mais tranquilo, já que ela quebra as ondas. Elas produzem o agar-agar e a carragenina, que são espessantes utilizados em cápsulas de vitamina, em cosméticos, sorvetes, na alimentação, como essa daqui, que é do gênero Porphyra. Ela é conhecida como nori, muito utilizada na culinária japonesa para envolver o peixe, né? O nome do prato é o sushi, tá? Utilizada também como meio de cultura na criação de bactérias de laboratório, entre outros. Ok, pessoal, essa foi a nossa aula. Até o nosso próximo encontro. Professora Laécia Kelly aqui falando com vocês. Tchau, tchau.